Gente, tudo bem? Vou trazer a live, como sempre, do Consolador. Vamos iniciar o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece para iniciar o estudo, para dedicar a Jesus Cristo, dedicar aos bons espíritos esse nosso estudo. Senhor Jesus, obrigada pela oportunidade de estudo que o Senhor nos deu no dia de hoje. Obrigada aos bons espíritos que estão com a gente em presença, fazendo de tudo para que o estudo seja o mais proveitoso possível. Peço que abençoe a gente imensamente e que assim seja. Ciências abstratas. Posso começar? Acho que posso, né? 69. No quadro dos valores espirituais, qual a posição das ciências abstratas como matemática, estática e lógica, por exemplo, que requerem máximo de método e observação para suas atividades dedutivas? Uma perguntinha complicada. Falam de ciências exatas, no caso, né? Resposta. Ainda que observamos a matemática e a estática medindo, calculando e enumerando o patrimônio das expressões materiais e a lógica orientando as atividades intelectuais do homem nas contingências de sua vida do planeta. Não podemos desprezar a cooperação das ciências abstratas no postulado educativo, por adestrarem as inteligências dilatando a espontaneidade do espírito, de maneira a estabelecer a facilidade de compreensão dos valores da vida planetária. Mas temos que reconhecer que as suas atividades, quase todas circunscritas ao ambiente do mundo, são processos ou meios para que o homem atinja a ciência da vida em suas mais profundas revelações espirituais. A ciência, que simboliza a divina finalidade de todas as investigações e análise das organizações existentes na Terra. Gente, aqui ele fala que as ciências exatas, como matemática, né, estática, lógica, elas têm muita importância, né, mas elas são importantes para facilitar a compreensão dos valores da vida planetária, né. Achei muito legal essa questão. Quer dizer, assim, claro, uma questão muito boa, mas eu acho que tem questões melhores. Como interpretar... Olha esse, gente! Essa tá interessante. Como interpretar o anticristo? Resposta. 291. Podemos simbolizar como anticristo o conjunto de forças que operam contra o evangelho na Terra e nas esferas vizinhas do homem, mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus. Por enquanto, como tal suposição, negaríamos a previdência da bondade infinitas de Deus. Ou seja, gente, o anticristo é tudo aquilo que se opõe ao evangelho. Então, o anticristo, ele existe, né? Porque se a gente for pensar na palavra anticristo, é anti-Jesus Cristo, anti-evangelho de Cristo. Então, é tudo que vai contra o evangelho. E só que a gente não pode pensar que é uma figura como o diabo, né? Que é uma figura da igreja, né? A gente pode pensar que é uma figura poderosa, que vai sobrepor-se ao poder de Jesus Cristo, ao poder de Deus. Porque isso vai contra a lei natural, né? Que é a que Deus é soberano, justo, bom e todo-poderoso, né? Então nada vai acima dele. Vamos para um próximo. Vamos lá. 236. Como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria de fenomenologia ante da necessidade da iluminação? Resposta. Os espíritos sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma, como o choque da energia externa que faz despertar uma pessoa adormecida. Mas somente o esforço opera a edificação moral, legítima e definitiva. É uma extravagância de consequências desagradáveis. Atirar-se alguém à propaganda de uma ideia sem haver fortalecido a si mesmo na seiva de seus princípios enobrecedores. O espiritismo não constitui uma escola de levianidade. Identificando com a sua essência consoladora e divina, o homem não pôde acovardar-se ante a intensidade das provações e das experiências.
Grande erro praticam as entidades espirituais elevadas. Se prometessem aos seus amigos do mundo uma vida fácil e sem cuidados, solucionando-lhe todos os problemas e entregando-lhe a chave de todos os estudos. É o egoísmo, a insensatez, provocar o plano invisível com os pequenos caprichos pessoais. Gente, tem mais. Cada estudioso desenvolva sua capacidade de trabalho e de iluminação e não guarde para outrem o que lhe compete fazer em seu próprio benefício. O espiritismo sem evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável, da provação e das experiências, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para o caminho supremo dos paramos e espirituais. Gente, aqui é muito forte esse, viu? Ele é bem direto, aliás. Fala bastante aqui, principalmente no final me chamou bastante atenção, porque fala que uma pessoa que é adepta do espiritismo, que estuda espiritismo, pode ser um grande filósofo, um grande estudante, uma pessoa muito estudada, né? Mas se ela não tiver a moral de Jesus Cristo, a moral do Evangelho, ela é uma pessoa como se fosse um barco sem... Ele não usou esse exemplo, mas um barco sem uma bússola, sabe? Que não tem rumo, que vai naufragar quando vier a tempestade, né? Então, por isso que a gente tem que juntar a moral evangélica com a doutrina. E aqui fala no começo, uma coisa que eu gostei. Fala, é verdade, isso aqui. Fala que é um erro, seria uma coisa errônea, né? As entidades espirituais entregarem tudo de bandeja pra gente, né? Porque nossos problemas, nossas provas, nossas expiações servem pra nos melhorar, né? Então, ia ser um erro se eles entregassem tudo de bandeja. Uma coisa que eu lembrei aqui, que quando as pessoas falam assim, pro Eduardo principalmente, se você é médium, se você tem mentor, por que seu mentor não te deu o recado do... O recado. É porque me mandaram uma mensagem aqui falando de recado, gente. Porque o seu mentor não te deu os números da Mega Sena, né? Ia ficar muito fácil se fosse assim, gente. Ia ficar muito fácil, né? Ia ser um erro. Isso mesmo, gente. Comentem mesmo. Que é muito bom vocês comentarem. Pra sair um bem legal. É muito bom vocês comentarem para ajudar outras pessoas, viu? 111. É justa a fundação de institutos para a educação sexual? Quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, das classificações de salário, das situações de evidência no magistério, das promoções, etc., para sentirem nos discípulos os filhos reais de seu coração, será acertado cogitar-se da fundação de educandários dessa natureza. Por enquanto, haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Os professores do mundo, todavia, considerando o quadro legítimo das exceções, ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo. Na sagrada missão de ensinar, eles instituem um intelecto, mas, de modo geral, ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos, por necessitados da própria iluminação. Examinada a questão desse modo e atendendo às circunstâncias das posições evolutivas, consideramos que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos, indicados naturalmente para essa tarefa, até que o orbe possua por toda parte a verdadeira escola de Jesus, onde
onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre na divina missão da maternidade espiritual de seus pequenos tutelados, e onde o homem convocado ao labor educativo e transforme num centro de paternal, de amoroso respeito para com seus discípulos. Gente, esse eu acho que eu já tinha lido, mas se eu não li, eu li de novo. Se eu li de novo, é porque era importante ler nesse momento para vocês, né? Aqui fala... Alguém devia ter que escutar isso. Aqui fala que os professores da Terra ainda não estão preparados para a missão de educação sexual, né? E que os pais são os responsáveis por isso. Então, o certo, segundo Emmanuel, segundo a doutrina espírita, é os pais ensinarem isso dentro de casa. Porque é, assim, quase inútil que os professores ensinem dentro de sala de aula. Porque não tem amor em geral, né? Não tem o amor, não tem a moral evangélica, não tem o evangelho presente na sala de aula ainda. Então fica como se fosse uma coisa, assim, que não tem sentido, sabe? E não atinge quem tem que atingir, não atinge os corações, não atinge o interior das pessoas. É como se fosse uma brincadeira, sabe? Eu entendi bastante isso. Biologia. 27. Como devemos compreender a natureza? Resposta. A natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, envolvendo constantemente com o esforço e dedicação de seus discípulos. Acabou. Nossa, gente, esse aqui foi bem bonito, bem poético, eu achei. Fala que a natureza é, tipo assim, o livro divino onde Deus escreve a sua história, né? Então, a natureza é toda a história de Deus, né? Tudo que Deus tinha para dar. Não só a natureza do orbe da Terra, mas a gente tem que pensar assim sempre grande. Sempre a natureza de todos os orbes, né? Pensa, se a nossa natureza já é bonita, imagina de outros mundos. Imagina como é, os mundos que a gente nem conhece. Deve ser muito lindo. E é tudo que Deus tinha para escrever. Esse nunca foi. Acho que eu vou ler esse. 311. Qual o sentido da afirmativa do texto sagrado acerca de Jesus? Não tendo Deus querido sacrifício, nem oblata lhe formou um corpo? Resposta. Para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais, em seu nome, em razão porque enviou os homens a palavra do Cristo, a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar o coração, na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. Então, gente, aqui fala que antigamente, né, no tempo de Jesus, as pessoas sacrificavam em altar para oferecer a Deus, né? E Jesus fala aqui que Deus não quer sacrifícios físicos, Deus quer sacrifícios morais, né? Sacrifícios na forma figurada, vamos dizer assim. É porque naquele tempo, né, as pessoas levavam tudo ao pé da letra e faziam sacrifícios físicos, no caso, né? Tem até uma história, agora eu esqueci, mas se eu lembrar, eu conto pra vocês. Uma história de sacrifício. Gente, muito legal esse. Fala que ele enviou Jesus Cristo a fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, né? A ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. Bonito. Gente, lembrando que tudo que eu falar aqui tá... Emmanuel que falou, tá? Então, se alguém quiser discutir, vai discutir com ele. Não discute comigo, não. Sabe? Porque não sou eu que tô falando. Vai. 98. Legal esse, viu? 98. No processo de cura, como devemos compreender o passe? Resposta. Assim como a transfiguração de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório ilimitado e os elementos psíquicos são um reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, gente, o passe são retiradas de um reservatório, as energias dadas no passe são retiradas de um reservatório ilimitado de energias boas. Lê a última que você falou? Leio sim, eu já li ela, aliás, mas vou ler de novo.
386. Qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço da doutrina? Resposta: não existe uma mediunidade mais preciosa que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com tarefa definida, se encha de espírito missionário com a dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Fala aqui que não existe mediunidade melhor do que outra, né? Que todas são vistas bem igualmente por Deus, né? Porque são serviços para Ele e para o bem da humanidade. Então, gente, foi isso. Obrigada pela live. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Compartilhem a live, tá? Quando eu deixar gravado, vai lá na live e comenta eu estava na live, curte, compartilha, salva a live, né, pra ajudar no engajamento. E é isso. Obrigada, gente, pela presença e até a próxima.